Oh, Jesus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glorificado é o nome santo do nosso Deus Salvador. Aleluia. Hoje é culto de sábado, culto de adoração. E eu tenho uma palavra que Deus ministrou no meu coração hoje cedo, e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Então abra sua Bíblia no livro do Evangelho, glória a Deus, de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 4. O primeiro livro do Novo Testamento é de Mateus, capítulo 4. É fácil de encontrar. Amém? Encontraram? Amém? O primeiro livro do Novo Testamento. A partir do verso 12. A partir do verso 12, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Feche os seus olhos. Pai, nesta noite, nós nos encontramos na presença do Senhor, e nós queremos, ó Pai, permanecer na presença de Deus, porque na presença de Deus, ó Pai, até a tristeza ela salta de alegria, e nós não temos, meu Deus, em confiança, meu Pai, não podemos confiar que a alegria verdadeira, ela vem do mundo, porque a alegria sincera e verdadeira, que nós confiamos que existe, ela vem do Senhor. E nesta noite, Pai, fica à vontade em nosso meio, para fazer a obra que já começou a realizar nessa noite, em cada pessoa que aqui está, porque o Senhor, meu Pai, não reúne teu povo em vão. E eu acredito, meu Pai, que o Santo Espírito de Deus é quem vai fazer algo aqui grande hoje, nessa noite, pelo poder da palavra, meu Deus, pela unção que há no teu nome. Diga: Jesus, fale comigo. A palavra diz que Jesus de Nazaré, ele está pregando a palavra do Pai, a palavra de Deus, e ele chega a dizer, inclusive, que ele sente prazer em fazer a obra do Pai. A alegria de Jesus, irmãos, não era falar dele mesmo, não era fazer a obra dele, mas a obra do Pai. Ele faz questão em dizer que ele veio para pregar a palavra do Pai, que é Deus. A Escritura vai dizer que ele veio como o príncipe, aleluia, da luz, o príncipe da paz. Ele, aleluia, veio para trazer a luz para este mundo. Porque quando a pessoa, ela não conhece Jesus, ela não conhece a palavra, não lê a Bíblia, não conhece a Bíblia Sagrada, ela ainda que acredita em Deus, mas ela não tem o discernimento espiritual, ela não tem o poder de entender os mistérios de Deus.
São pessoas que, por exemplo, quando vê um mover do Espírito Santo na igreja, um exemplo, elas acham que é macumba. Elas acham que a pessoa que entra no mistério espiritual está passando por um movimento estranho ali, uma experiência estranha, e que não é de Deus. Por quê? Porque a pessoa não abriu ainda os olhos espirituais. Deus colocou no meu coração hoje esse tema, eu quero pregar, que tem muitas pessoas que estão com os olhos fechados, pois o Espírito de Deus ainda não abriu, e elas têm dificuldade de compreender certas coisas. Você prega, você fala e a pessoa baixa a cabeça ou faz assim com a cabeça, mas só que na verdade não está entendendo. Havia um homem na Bíblia chamado Saulo de Tarso, e a Escritura diz que Saulo, ele tinha uma religião. Saulo, ele era fariseu, e ele também fazia parte, aleluia, de um sistema religioso da época chamada judaísmo. Ele tinha uma religião, mas ele não abria os olhos para ver a realidade de Jesus. E quando a pessoa não tem os olhos abertos para entender, para enxergar coisas infinitas da parte de Deus, essa pessoa na verdade é um problema. Por quê? Porque quando Paulo não consegue abrir os olhos espirituais, ele passa a ser um problema. Por quê? Porque ele passa o quê? A matar o quê? O profeta, a matar o crente, a fechar as igrejas, a botar o crente para correr. Ele pegava crente porque não tinha os olhos espirituais para entender que aquele povo era de Deus, e começava a tocar neles, e começava a ferir aqueles crentes, e botava onde? Na prisão. Aqueles mais teimosos saiu aos troncos e barroncos, como se diz na linguagem popular, e saía de mato adentro, e se escondia nos matagais, e aparecia noutra cidade, aonde lá formava o quê? Outro culto, outro povo, outra congregação, e aí o evangelho era o quê? Espalhado. Por quê? Porque a obra não parava. Mas por que isso acontecia? Porque Saulo de Tarso, não tinha o quê? Os olhos abertos para enxergar que a obra era de Deus, que aquele povo estava fazendo a vontade de Deus. Então ele começava o quê? A introduzir-se nas casas do povo, chicoteava o povo, algemava o povo e botava na cadeia. A Bíblia diz que o povo havia, naquela época, eles tinham o quê? Uma escuridão nos olhos. Preste atenção. A escuridão dos olhos, muita gente tem. Muita gente não tem os olhos, não tem a luz dos olhos, tem os olhos escuros para enxergar certas coisas. E ali a Bíblia diz que quando Jesus chega na Galileia, Mateus capítulo 4, chega na Galileia, o que acontece? Quando Jesus chega na Galileia, diz a palavra que ele encontra um povo com os olhos escuros, estavam em trevas. As pessoas que não aceitaram Jesus ainda, o povo que não é da igreja, que não é da fé, que não confessa a fé, que vive uma vida desregrada, não gosta de ouvir, mas tem que ser dito. Tem que ser. Quem vai dizer afinal? Alguém tem que pregar. Senão as pedras vão pregar no meu lugar. Preste atenção. As pessoas que não buscam Deus, ou em casa ou na igreja, tá? Buscam outros ambientes como feitiço, macumbaria, catimbó e daí por diante, que buscam as obras da carne, as obras do inimigo, do sujo, do encardido. Essas pessoas, elas não têm a luz de Deus. Os seus olhos estão o quê?
fechados para Deus. Ela não consegue enxergar o movimento espiritual da obra de Deus. Como dizia meu avô, que já faleceu, essas pessoas, no que se refere à igreja, às coisas de crente, não conseguem enxergar, pessoal, um palmo além do nariz. É o que nós chamamos de cegueira espiritual. E um crente cego espiritual, aleluia, só Deus na causa. Porque Deus se revela, Deus fala, Deus mostra, e a pessoa não está vendo, não está enxergando. O cego espiritual, ele é uma pessoa que não consegue ver, aleluia, o que Deus está realizando, por exemplo, na vida dele mesmo, quanto mais na dos outros. E ali a pessoa não consegue vislumbrar o que Deus já fez, o que Deus está fazendo, o que Deus pode fazer. O poder é grande, a unção é grande, o Espírito Santo está revelando, mas ninguém está vendo. Então o que acontece? Quando Jesus chega, vê o povo com os olhos o quê? Escuros, naquele mar, na Galileia. E quando Jesus chegou, a luz também chegou. Presta atenção, Jesus é a luz deste mundo. Quando nós não buscamos Jesus, nós ficamos distante da luz que é Jesus. Eu às vezes fico conversando aqui com alguém que não está mais buscando a Deus. A primeira coisa que eu olho é nos olhos da pessoa. Eu olho para os olhos da pessoa e eu vejo logo o semblante caído. É uma negritude, uma escuridão no rosto, por branco que a pessoa seja, por loiro do olho azul que a pessoa seja, branquinho, galeguinho do olho azul, mas não estiver buscando Deus, estiver longe dessa luz, eu vejo no âmbito espiritual como fosse uma mancha escura no rosto da pessoa, porque a pessoa perde o brilho espiritual, perde o brilho no rosto. É a luz de Deus. É por isso que Deus, aleluia, vê Jó, o patriarca Jó, sentado, todo arrebentado, cheio de ferida. A sua esposa traiu ele, a confiança dele. A esposa dele blasfemou contra Deus. Os amigos de Jó são 4. Chegam e começam a zombar de Jó, começam a julgar Jó, achando que a doença dele era por causa do pecado dele. E Deus toca no coração de Jó e diz assim: Jó, diga para os seus amigos que não deixe o fogo se apagar. O que é o fogo? É a luz, que é Jesus. Não deixe a luz que resplandece nos seus olhos, que é a unção de Deus, que é a presença de Deus, se apagar, meu irmão, porque depois que se apaga é difícil se reacender. Tem muita gente que não entende, mas é bíblico, não é a minha opinião. Eu não dou opinião na vida de ninguém, todos são de maiores. Agora eu aconselho biblicamente, quem diz é a Bíblia, que é mais difícil, presta atenção, alguém, aleluia, voltar para a casa de Deus, se tiver caído longe da presença, do que aceitar pela primeira vez. Por quê? Porque a pessoa já conhece a palavra. Então a luz, que era uma bênção, apagou-se. E para reabilitar-se, para acender de novo, aí não tem mais jeito, meu irmão, é complicado. E quando a pessoa nunca foi um culto, é mais fácil aceitar Jesus do que estando na presença de Deus, deixando a luz se apagar para vir de novo. Não quer vir. E eu já conheço a Bíblia, eu já fui naquela igreja, não dá mais certo mais não, é mais difícil. É por isso que eu digo, é melhor você se sustentar em Jesus e se apegar com Ele, do que se afastar, porque para voltar é diferente. Quem diz é a Bíblia. Lá em Hebreus, tudo é Bíblia. Lá em Hebreus diz assim, em Hebreus, é impossível. O que é isso, impossível? Que não tem jeito, é impossível. Lá em Hebreus, é impossível que alguém tenha tomado parte com o altar,
que alguém tenha desfrutado das bênçãos celestiais, que alguém tenha participado da Santa Ceia do Senhor, que alguém tenha bebido do cálice do corpo de Cristo, que alguém tenha fazido parte do corpo do Senhor, desviando, voltando, seja a mesma pessoa. Não tem como ser a mesma pessoa. Então, se você não está entendendo, eu vou ser mais portuguesado para você. É impossível uma pessoa perder a lâmpada que estava acesa. É impossível a pessoa, aleluia, perder esse brilho no olhar, nos olhos, voltando a buscar esse brilho, ele ter ou ela ter o mesmo brilho que antes tinha. Então é melhor você se aguentar. O bom é você suportar a aflição, suportar a tentação, porque se você perder o brilho, irmão, você fica morto espiritual, aleluia. E você tem que entender uma coisa: Deus te chamou para você brilhar, para você arrebentar, não foi para ser um fracassado, não. Tem muita gente que quer apagar essa chama que está dentro de você. Ei, tem pessoas que andam assim, ó. É você andando e a pessoa soprando nas suas costas. Para quê, pastor? Para apagar a luz que está em você. Se você bombear, vai apagar, meu irmão. Mas se você se ligar, mas se você viver na presença de Deus, a cada culto, a cada oração, a cada consagração, mais fortalecido você fica, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Na época do sacerdote, o próprio Deus falou assim: olha, Moisés, escreva aí no livro de Levítico, que é o livro da lei. Eu estou dizendo aí ao povo, que ao sacerdote, que ele entre na casa de Deus e comece a acender, aleluia, as lâmpadas da casa de Deus. E ali ele queimava incenso, ali ele apresentava o holocausto ao Senhor, e as lâmpadas estavam o quê? Permanentemente o quê? Acesas. Por quê? Porque a luz estando acesa naquela época representava o quê? Que o povo estava de pé. A luz se apagando, vem a escuridão, e a escuridão não é de Deus. Aleluia! Eu cresci escutando a seguinte frase. Eu tinha 12, 13, 14 anos. O povo não conhece Bíblia e fala bobagem. Aí dizia assim: eu não vou ser crente não, porque o crente morre sem a vela na mão, porque o crente morre no escuro, aleluia. E como eu não conhecia a palavra, aí eu ia na cabeça dos outros, porque quando a pessoa não conhece a Bíblia, não conhece a verdade, o que alguém diz, você acredita, tá? Aí é errado quem falou e errado quem escutou. E assim será eu não entendia nada. Aí, vixe Maria, morrer no escuro, vixe, então crente não é de Deus não, porque escuro é do diabo. Mas quando eu abro a Bíblia Sagrada, eu vou compreender que a luz, essa luz não se apaga não, quando você busca a Deus, essa luz que está dentro de você, porque a vela se acaba, aleluia, mas a luz do crente ninguém pode apagar, quando ele leva a sério essa luz e começa a aquecer o fogo todo dia, toda hora, para a glória de Deus. Oh, aleluia. Quando você viu uma pessoa, irmão, fulano é crente, ainda é crente. Não porque eu vi a pessoa tão assim, é porque está se apagando essa luz. Essa luz está se apagando. E o que fazer para reacender, irmão? Botar o que? Azeite na lamparina. E o que é azeite? Aleluia, a unção de Deus. O azeite na lamparina faz o fogo crescer e reacender todo dia. Não deixe a chama se apagar. Quando você conversa com um crente afastado, como diz o pregador mais antigo de antigamente, ele faz só abrir o bico. A paz do Senhor, varão. Aí, abre o bico, mal fala, com vergonha de falar,
porque tem vergonha de dizer assim: a paz, meu irmão, porque na mente dele, ele está tão fraco que afastou-se. Aí tem vergonha de dizer que é crente. A paz do Senhor, meu irmão, aí mal abre o bico, né? Fica sem força, sem vontade de dizer assim: a paz, meu irmão. É só falta dizer assim: bom dia, boa tarde. A paz do Senhor, boa tarde. A paz do Senhor, eu também sou crente, eu estou vivo, eu respiro, irmão. É assim que acontece quando a pessoa perde esse fogo. Quando a pessoa perde o fogo, meu irmão, fica entristecido, o rosto triste, parece que vive com dor de barriga 24 horas, não tem mais alegria em estar na presença de Deus. Tudo está errado, tudo está mal feito. Desde que a pessoa perdeu a presença, meu irmão, não consegue mais entender nada do que Deus está fazendo. E Deus quer que você nessa noite valorize essa presença. Não descarte o que há em você, como se você descartasse um copo que você bebe café na feira livre e você jogar fora no lixo um copo descartável de 50 centavos. A presença de Deus é valiosa. O fogo que arde dentro de nós é forte. Oh, aleluia! Quando Davi, ele sabia que sem a presença, sem esse fogo, aleluia, para ele entender, para ele enxergar, para ele falar, para ele ser uma pessoa que gerenciava no Espírito, ele ficou doido e disse: Senhor, retira de mim qualquer coisa, menos a tua presença. Era o fogo que ardia. Diz a palavra de Deus que quando Jesus ressuscita, ele reaparece a 2 discípulos que estavam caminhando no caminho de Emaús. E naquela oportunidade, quando Jesus aparece aos 2 discípulos, o coração deles dois começa a aquecer, começa a arder, começa a queimar. Por quê? Porque o fogo estava reacendendo no coração daqueles dois irmãos. Não queira deixar o fogo se apagar. Oração, fervor espiritual, participe da igreja, se encha, meu irmão, da presença de Deus, para não ficar fraco, apagado, sem força nem de dar glória a Deus. Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Então essa luz, ela clareia os seus olhos. Quando o crente está com a luz apagada, primeira coisa, a pessoa não consegue ter uma visão espiritual aguçada, porque o fogo clareia a visão do crente, porque o fogo é o contrário da escuridão, clareia. Então você começa a enxergar melhor, começa a ver com a visão de águia, começa a enxergar não só um palmo além do nariz, mas você começa a enxergar quilômetros de distância, porque esse poder, essa claridade que Deus coloca em você, faz com que você veja melhor. E aí alguém olha para você, aí diz assim: não vai dar certo não, né, irmão, o negócio aí você com essa visão clara de Deus, diz assim: nos meus olhos carnais está tudo derrotado, mas na minha visão espiritual, a claridade, o fogo que está em mim diz que vai dar certo, porque agora eu não ando pelos olhos físicos, eu olho pelos olhos da fé. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor da glória. Então quem tem essa luz que está sempre acesa é um crente que olha com os olhos da fé. Tudo não dá certo não, nem fez para saber se dá certo, nem fez, aí não dá certo não, aí tudo não vou fazer não, porque os olhos estão fechados, porque estão como se diz, o fogo está ventando muito, apaga e não apaga, aleluia. Mas quando a chama está aquecida, você sabe que quem aqueceu foi Deus. Então não há motivo algum para você achar que não vai dar certo. Agora, dizer assim é difícil, mas é possível, é diferente. Mas quando você fala assim: eu não vou conseguir não, não estou vendo nada não, não tá vendo. Quem vê é Jesus de Nazaré e põe nos olhos daquele que tem essa luz acesa. Aleluia, Jesus. Diz a palavra de Deus que quando Saulo
ele está matando o crente, ninguém dava nada por ele, porque era um assassino. Mas quando Deus olha para Saulo, diz assim: esse é meu vaso escolhido. Sabe por quê? Porque os olhos de Deus é os olhos que tem o que? A chama de fogo. E ele olha com poder. Ele vê o sobrenatural. Quando você tem essa chama, eu estou sentindo um fogo muito grande no altar. É a presença. Quando você tem essa chama, que é o fogo que tem dentro de você, você passa a abrir os olhos espirituais. Aí quando passa alguém na sua rua, armado, sem dente, sem chinelo, barbudo, cabeludo, sabe, só misericórdia, alguém diz assim: tá aí, vai passando bandido. Aí você que tem os olhos espirituais diz assim: mas Deus chama de profeta. Só que ele não está atendendo ao chamado de Deus, mas eu creio que é profeta. Eu vejo como profeta, eu vejo como missionário. Deus tem um lugar para ele, porque não quer atender Deus, aí está sofrendo. Mas quando decidir atender o chamado de Deus, vai ser profeta. É assim que o homem de Deus, a mulher de Deus, que tem um azeite na panela, que tem um azeite na botija, que tem um azeite na lamparina, e o fogo arde, queima, aleluia, para ele tudo vai dar certo, no tempo de Deus, mas vai dar certo, porque Deus é o Deus que faz todas as coisas. A Bíblia diz que o próprio Jesus ensinou, irmãos, que os fariseus, os escribas da lei, eles não tinham essa luz que muitos da Bíblia receberam. O fariseu não tinha. Por quê? Porque o fariseu não acreditava no que Jesus pregava, então não recebia a unção da palavra, rejeitava a unção da palavra de Jesus, de Deus. Então quando eu não recebo a unção, eu fico desalimentado, sem um alimento, fraco. E por consequência disso, isso é fato, isso é bíblico. Mais para frente, a minha tendência é ficar com a luz só quase apagando, quase apagando. Aí você diz: eu para o culto hoje, irmão, está em casa? Estou em casa, então para o culto hoje, né? Vou ver se eu vou. Porque está com a luz apagando, então não tem mais força de chegar até a casa de Deus. Está com saúde, irmão? Estou. Vai trabalhar? Vou não. Vai estudar? Também não. Ficar em casa. Tem algo errado. Não tem, no espiritual. No espiritual a pessoa está ficando fraca, espiritual. Não vai trabalhar de noite, não estuda à noite, está desempregado, está em casa, não vem para o culto, em cima de casa, está ficando estranho, estreito. Está na hora de você começar a buscar mais, pedir socorro. Porque se você tiver mal espiritual, as coisas no mundo secular vão estar difíceis do mesmo jeito. Porque tudo começa pelo espiritual. Você estando bem com Deus, as suas coisas vão bem também. Diz a palavra de Deus que os escribas não tinham essa luz. Aí alguém pergunta, falando sobre esse assunto com Jesus, ele falou assim: olha, não pode um cego conduzir outro cego. Para conduzir um cego, tem que ser alguém que tem os olhos abertos espirituais. Para conduzir alguém, para ajudar alguém, aleluia, que precisa ser ajudado, tem que ser alguém que vive na unção de Deus. Como é que eu estou cego, entrando, batendo nas paredes, vou ajudar alguém que também é cego? Aleluia! Então Deus é muito claro. Para você ajudar a sua família, você tem que estar com a chama acesa. Nem que só você busque a Deus, mas você tem que entender isso. Você tem que estar transbordando para repassar para a sua família, irmão. Ah, vão me sugar todinho, irmão. Se você não for sugado pela sua família, o diabo vai entrar e vai dar peia, chicotada, e
você vai dizer: se eu soubesse tinha me desgastado mais. Então dê lugar a Deus, para Deus trabalhar, e a tua família vai ficar de pé. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, e a pessoa falou assim: olha, irmão, depois que eu parei de buscar a Deus, a minha casa virou de perna para cima. Está todo mundo enrolado na minha casa, está todo mundo com problema. E ele dizia: e eu me lembro quando eu buscava a Deus, tinha muitas lutas, porque o mal se levantava, mas estava tudo no quê? No controle. Agora está tudo descontrolado. Eu me afastei da igreja, eu ia sozinho buscar, ninguém ia comigo. Agora que eu não estou indo mais, está tudo desmantelado. Aí eu perguntei: tem força para orar? Ele disse: não tenho mais força. É isso, a chama se apaga. Não corra o risco de a chama se apagar. Não corra o risco, irmão, dessa luz que abre os seus olhos se apagar. Porque quando se apaga, você fica o quê? Tropeçando na escuridão. Aí tudo vai dar errado na sua e na minha vida. Porque se você começa a andar na escuridão, no mínimo o seu pé vai escorregar e cair no buraco. Queira andar na luz e não nas trevas. A Bíblia diz que quando Cristo chega, em Mateus capítulo 4, o povo que estava nas trevas viu uma luz chegar. E essa luz começa a abrir o entendimento das pessoas. Preste atenção: a luz da Bíblia, a luz da palavra, a luz do Senhor Jesus, a luz da oração abre o entendimento das pessoas. E o inimigo não vai enganar mais ninguém. Por quê? Porque o apóstolo Paulo disse assim: o inimigo cegou o entendimento do povo deste século. Quer dizer, o inimigo também tem poder de cegar as pessoas. A pessoa prega até ficar rouco, e a pessoa não consegue enxergar o que foi pregado, não consegue entender, não consegue. Se brincar, vai dizer até que pregou o contrário. Não foi assim não. Pois para mim, eu entendi assim. Está tão a mente, tão só Deus na causa, que o inimigo cegou o entendimento, que chega a dizer assim: pois eu entendi o irmão dizer isso. E foi, irmão, lá naquela igrejinha, foi. Então o pregador não conhece a Bíblia, não falou isso. O diabo desconverte tudo, diz o contrário, esquece tudo. O inimigo cega o entendimento das pessoas. Mas se você não deixar, isso não vai acontecer. Se você buscar, a lamparina vai ficar sempre acesa e vai queimar o pecado, vai queimar o rabo do diabo, e para a glória de Deus você não vai ser enganado. O sacerdote tinha que entrar no templo, o sacerdote, de manhã e de tarde. Para quê? Para o fogo não se apagar. E tem gente que só ora uma vez por semana, acha que é muito. O sacerdote ia no templo de manhã e de tarde. Aleluia, diz a palavra que Jesus Cristo, o próprio Deus, orava sem parar. O próprio Paulo disse assim: orai sem cessar. A oração é o combustível do crente. Aleluia. Diz a palavra de Deus que Daniel orava 3 vezes ao dia. A oração do crente faz ele ficar revestido de poder, irmão. Então não deixe o fogo se apagar. Pastor, eu comecei com um fogo muito grande e agora só tem fumaça. Pois a culpa é sua. Aleluia. Porque você tem que permanecer buscando esse fogo para que não venha se apagar, meu irmão. Ninguém disse que para você podia buscar menos, não. Ninguém, você que resolveu ficar buscando pouco. Então a partir de hoje, não deixe o fogo se apagar. Busque e faça a sua parte. Não viva só dependendo da oração de ninguém, não. Você tem que orar porque Deus quer ouvir a sua voz. Ele quer reconhecer que você também ora. Quer dizer que você vai orar por 1000 pessoas e as 1000 só de braço cruzado? Todos têm boca e todos têm acesso ao céu, porque o véu foi aberto. Não deixe o fogo se apagar. Faça a sua parte, se consagre, busque a Deus. Deixe tudo para trás. Na hora de orar, ore
e se fortaleça na presença do Senhor. Aplauda Jesus. Diz a palavra que Saulo, ele era tão cego espiritual, que quando ele caiu do cavalo, que ele ia no caminho de Damasco, Deus falou assim com ele, Jesus Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? E ali naquele momento diz a palavra que a cegueira espiritual dele é retirada, porque quem é cego espiritual não consegue ver nem entender os mistérios de Deus. Tem coisa que você só vai entender se o fogo que está em você for aquecido. Quanto mais o fogo aquece, mais você enxerga coisa grande no âmbito espiritual. Tem crente que a vida toda nunca teve experiência com Jesus, só ouviu falar dele na igreja, mas nunca teve experiência espiritual com Jesus Cristo, porque está orando pouco, está buscando pouco, porque está escutando muita coisa, se perturbando muito. Mas se você começar a buscar Jesus, vai ouvir a voz dele, a voz de Deus. Porque a Deus, ele disse: clama a mim, que eu responder-te-ei. Ou seja, eu falo, eu respondo. Deus fala, Deus não é morto não. Clame a mim que eu respondo. Quer dizer, se você me chamar, eu estou aqui. Então quem diz assim, eu ouvi Deus falar comigo, é bíblico, Deus fala assim. Aí tem gente que não clama a Deus, não tem mais a chama no coração, aí acha que o irmão está falando demais. Quem fala muito com Deus, Deus responde muito. Vamos orar nessa noite agora. Vamos falar com Deus nessa noite. Graças a Deus que Ele está em nosso meio. Vamos mais uma vez falar com Deus nessa noite. Fique de pé e coloque as mãos no seu coração e feche os seus olhos agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e maravilhoso, Pai maravilhoso é a tua presença, Senhor. Nós reconhecemos, meu Pai, que sem ti não somos nada. Reconhecemos, ó Pai, que a presença do Senhor é importante na nossa vida, e nós não queremos perder essa presença por nada, Senhor. Meu Pai, reveste a tua igreja nessa noite dessa presença, Senhor. Eu te peço, meu Pai, que nessa noite ninguém vá para casa sem sentir, meu Deus, aleluia, a presença do Senhor. Que o Senhor nesta noite, meu Pai, receba esta oração. Meu Pai, neste momento abençoa este homem, esta mulher, meu Pai, que achava, meu Pai, que a presença do Senhor jamais voltaria. Mas eu profetizo em nome de Jesus, que hoje aqui esta pessoa está recebendo uma renovação espiritual, em nome de Jesus Cristo. Receba nessa noite uma renovação espiritual. Receba em nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque o Deus que você serve é o Deus que te alimenta, é o Deus da novidade. Oh, aleluia! Rabadassuri calabarachou, Rinamassuri calabaraxéria. Oh, Espírito de Deus, abre o teu coração, homem de Deus. Abre o teu coração para Deus entrar dentro de você e fazer grandes coisas na tua vida, de maneira tal que Deus, aleluia, vai te exaltar entre as nações, e muitos duvidarão, aleluia, da glória de Deus sendo manifestada na tua vida. Abre o coração para Deus, abre o coração para Deus entrar. Oh, Santo de Israel, neste momento, meu Pai, em nome de Jesus, começa a encher o vaso aqui nessa noite. Começa a encher esse vaso, meu Deus. Começa a aquecer esse fogo, meu Pai, nessa noite. Oh, Deus maravilhoso, oh Deus da Bíblia, enche neste momento
agora, em nome de Jesus de Nazaré. Vai passando, meu Pai, com tua mão e vai preenchendo a unção nessa pessoa, para que venha transbordar, ó Pai, da tua presença. Espírito Santo de Deus, renova, meu Pai, a fé dessa pessoa. Começa a renovar, meu Deus, renova a esperança, Senhor. Fortalece, meu Pai, a saúde espiritual dessa irmã, desse irmão. Visita o coração, visita a mente, visita os pensamentos dele, meu Deus. Ó Pai, eu profetizo agora em nome de Jesus Cristo que vai haver paz nessa casa, que vai haver alegria nessa casa, que vai haver, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, uma restauração espiritual. Santo de Israel, Santo Espírito de Deus, eu profetizo em nome de Jesus que essa pessoa agora, meu Deus, vai sentir a tua presença ao orar na sua casa, no seu quarto, e vai sentir que Deus está na vida dela, e vai sentir que Deus está na vida dele também. Oh, aleluia! Oh, Espírito de Deus, toca nessa pessoa, meu Pai, para essa pessoa buscar os dons espirituais. Oh, Deus maravilhoso, oh, Deus bendito, aleluia! A irmã Gisleide vem aqui nessa noite. A irmã Gisleide, em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, abre as tuas mãos, mulher. A igreja, fecha os olhos. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus está te entregando agora uma ferramenta espiritual. Uma ferramenta espiritual, porque Deus quer te ver de pé, profetizando, decretando, ministrando. Aleluia! A partir de hoje tu pode ministrar, tu pode profetizar e tu pode decretar no nome de Jesus, porque tu está recebendo uma força espiritual, uma ferramenta em tuas mãos agora. Recebe. Em nome de Jesus, recebe esta ferramenta, essa força. Oh, aleluia! Oh, Espírito de Deus, fogo santo, fogo santo, fogo de Deus é derramado sobre a tua vida. Oh, aleluia! Pode ir para seu lugar. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, a igreja, assim diz o Espírito Santo de Deus, a igreja tem poder. A igreja tem poder, irmão. Assim diz o Espírito Santo de Deus. Valorize o poder e use. Oh, aleluia! Você tem poder, porque Deus entregou. Você, mulher, tem poder. Você, homem, tem poder. Você tem unção. Oh, aleluia! Valorize e use. Valorize e use. Em nome de Jesus Cristo. Na tua casa pode usar a tua fé. Na tua casa pode usar a unção que você recebeu. Use a unção, porque tu estás debaixo da proteção de Deus, da proteção espiritual. Use a unção que você recebeu. Use para profetizar. Use para decretar vitória. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tu és filho de Deus. Tu és filho do Pai. E a unção nas tuas mãos, ao chegar na tua casa, pega uma fotografia, aleluia, pega a fotografia, põe debaixo do teu joelho, e não durma antes de fazer isso. As tuas mãos para o céu, e decrete vitória,
na vida da pessoa da fotografia. Farás isso porque está debaixo da cobertura espiritual. Levanta as mãos para cima agora. Levanta as mãos para o céu. Isso. Jesus, em nome do Senhor. Aqui são pessoas com as mãos ungidas. São pessoas com as mãos ungidas pelo teu poder. São pessoas, ó Pai, com joelhos consagrados e com a boca de profeta, que a partir de hoje, meu Deus, vai profetizar, vai decretar e vai acontecer para que o teu nome seja exaltado. Diga: eu creio, Jesus, e eu tomo posse. Pode aplaudir Jesus. Poder sentar com muita fé. Poder sentar com muita fé nesse momento, irmãos. Deus está falando com cada um de vós, que vocês têm uma unção nas suas vidas. Valorize e passe a usar essa unção. Creia que vocês são diferentes. Preste atenção. Creia que em vocês há uma unção de Deus. Não é só um pastor, não. Você recebe do altar, aleluia, uma força espiritual. 2 horas de culto, você recebe, você se alimenta, você está sempre aqui. Então todo dia você se fortalece. Não tenha medo de enfrentar o mal. Você está sempre protegido por Deus, debaixo das mãos do Todo-Poderoso. A pastora dá sequência ao trabalho nessa noite, graças a Deus. Que você leve para casa esta palavra com muita fé, sem duvidar.